Alô, gente, sou eu, Padre Donalvo, novamente aqui na TV Guaratuba, em meu programa de reflexão. E hoje queria falar sobre uma coisa que eu peguei de um livro quando eu era mais jovem. Eu gostava sempre de ler ficção científica. Ficção científica, na época que era jovem, era mais preocupado no que é que pode acontecer no nosso mundo, as tendências da tecnologia e a sociedade. E tinha um autor, Isaac Asimov, que escrevia muito sobre a questão de inteligência artificial. Ele escrevia muito sobre robô e o futuro do que vai acontecer com robótica. E ele tinha um doutorado em bioquímica, então era muito inteligente e muito formado. Mas num dos livros ele escreveu uma frase que eu gostei muito e até hoje me lembro muitas vezes. O último refúgio, ou vamos dizer, opção disponível para a pessoa incompetente é violência. É uma frase muito boa, muito bonita, muito profunda. Quando a gente é incompetente, não sabe enfrentar a vida. Isso que ele está dizendo. As pessoas que não sabem enfrentar a vida, elas encontram a última opção disponível para elas na violência. Que não tem outra maneira de resolver sua vida. E nós podemos ver isso na história. O Hitler, na Alemanha, uniu todo o povo, mas no sentido de estar contra todos os outros. Então, ele manipulou o povo nesse sentido. Mas, no fundo, ele era incompetente como governador. Ele fez coisa para o povo, fez o Autobahn, que é o sistema rodoviário que foi copiado nos Estados Unidos até hoje. E também fez o carro do povo, que é a Volkswagen, né? Um carro barato que o povo poderia comprar. Então, ele fez coisas para o povo, mas ele também tinha aquela vontade de conquistar o mundo, então deu início à Segunda Guerra Mundial. E tinha generais bem competentes, bem treinados, tudo mais, tinha toda a teoria da Blitzkrieg, aquela guerra rápida. E ele desconfiava que elas estavam querendo o poder dele. Então ele começou a deixar de lado. Até alguns ele demitiu de vez. E ele assumiu o controle do guerra. E perdeu. Porque ele não era competente. Mas ele usava a violência para se manter no poder. O polícia segredo, Gestapo, que foi formado exatamente para sempre procurar quem estava contra ele e jogava na prisão. O Stalin, na Rússia, a mesma coisa. Ele pregava comunismo, mas comunismo baseado nele. Né? Ele é o centro, é o tudo. E ele também desconfiava muito de pessoas que queriam pegar o poder dele. Então, ele fez a limpeza do exército. Todos os treinados generais, oficiais, treinados, competentes, ele tirou. Porque ele achou que elas iam pegar o poder dele. Então, quando a gente não tem a competência para enfrentar as situações deste mundo, frequentemente a opção é violência. Nós podemos ver isso até hoje. E quantas vezes, né? Quantas maneiras que a gente vê isso? Violência doméstica. Quando alguém não sabe viver o casamento, geralmente o homem, ou às vezes a mulher. Quando não sabe viver o amor, não consegue construir sua união, manter sua união como família, quantas vezes aparece a violência? Então, esta frase de Isaac Asimov tem muito sentido para nós. E é realmente válido até hoje. E podemos ver em Jesus Cristo.
Ele não tinha medo de dar o poder para os 12 para elas sair, mesmo Judas. Ele depois deu o poder de curar, expulsar demônios para 72. Ele era competente. Ele não tinha medo de distribuir seus talentos, seu poder para os outros. Ele confiava. Mesmo quando a confiança dele foi traída por Pedro, Judas, ele tratava elas com respeito. Por quê? Porque ele era competente. E Pedro, por exemplo, se salvou por causa da misericórdia de Jesus. Jesus não xingou ele, Ele disse, você me ama mais que os outros. Agora, nós temos que lembrar que violência tem muitas formas. Não é só bater. Tem a violência de fala, de palavras, de criticar, de condenar. Tem a violência que se demonstra através de simplesmente não respeitar a pessoa. De sempre dizer que você está errado e não escutar a pessoa. Isso também é violência. E tem muita violência que não chega a ser físico dentro de casamento, muitas vezes. John Gottman, no seu livro 7 Princípios para Garantir Seu Casamento, ele cita isso. Ele fala que às vezes, no casamento, a gente cai numa maneira de falar que garante briga em vez de paz. E ele fala, quem tem essa tentação mais vezes é a mulher, Mas o homem pode também. Ele cita um caso, um exemplo, que a mulher trabalhava em casa como costureira. Desde jovem ela começou a fazer e continuou fazendo. Então o trabalho dela estava na casa. Mas o homem trabalhava numa firma no outro lado da cidade. Então ele saía de manhã de carro, ficava por lá porque era longe, almoçava por aí e voltava só à tardezinha. E um dia a mulher pediu para ele comprar batata no supermercado que ele passava na volta. E ela estava pensando em fazer um prato especial à noite para ele, porque almoço eles não almoçaram junto. Então à noite a refeição era importante para os dois. Então ela queria fazer este prato especial que ele gostava, mas faltou batata. Então ele foi trabalhar. No serviço naquele dia foi um dia terrível. O chefe dele estava brigado com todo mundo no departamento, estava um dia tenso, muito conflito, e ele saindo de lá estava com a cabeça assim. E esqueceu de batata. Aí foi para casa. Chegou em casa, claro, a mulher tinha o direito de ficar irritada porque ele esqueceu. Ela pediu para fazer uma coisa especial para ele mesmo. E ele acabou esquecendo. Aí John Gottman diz que tem duas maneiras de falar sobre isto. A incompetente, a mulher que não sabe contornar situações, que não sabe manter a união, que não sabe enfrentar esse tipo de situação, é a mulher que vai começar, você esqueceu batata? Você é incompetente, você nunca lembra nada, o que está acontecendo com você? E vai, O que é isso? Ele esqueceu batata e ela já foi na agressão. Já atacou. Disse, você é incompetente, você não sabe nada, você blá, blá, blá. E assim em diante. Então ela fez que uma coisa simples se tornou crise. E ele, ou não vai responder, vai ficar quieto ou vai ficar com raiva. Mas a noite foi estragada. Isso é resultado de incompetência. Ela agiu com violência verbal e acabou com a noite. Enquanto ele disse, imagine como que seria se ela tivesse agido diferente. Quando o homem chegou,
Ela tinha o direito de reclamar, porque foi pedido. Mas se quando ele chegou, ela podia ter dito, né? Oh, você esqueceu a batata? E parar. Para quê? Para dar para ele a oportunidade de explicar o que foi. E ele, né? Ele tinha graça de também aceitar esta abertura e falar para ela. Hoje no escritório foi um dia terrível e eu estava com a cabeça quente e eu saí e eu esqueci. Me desculpe. Então, duas coisas. Primeiro, ele contou o que aconteceu, né? Esta abertura. Segundo, e mais importante, ele teve a oportunidade de dizer me desculpe. Por favor, né? Foi um erro meu. Eu que errei, eu aceito, eu reconheço. Peço desculpas. Então, ele já teve a oportunidade também de inteligentemente entender a situação, reconhecer seu erro e pedir desculpas. E a atitude dele também tinha feito para com ela. Porque aí ela disse, tudo bem, né, eu entendi, mas vamos fazer o seguinte. Aí, desculpe, ele ofereceu pegar de batata, voltar para o supermercado. E ela disse, tudo bem, vai lá pegar, mas eu vou junto, eu quero passear com você. Quero estar junto com você, você pode me contar o que aconteceu hoje, né? Então, ela contornou a situação também. Aceitou o pedido de desculpas e mostrou-se solidária com ele. Lembro que falei sobre a questão de casal ser cumplicidade. Nós contra o mundo. Ela mostrou apoio para ele. Entendeu que ele estava ruim mesmo. E foi junto. Aí ela disse, quem sabe a gente compra uma coisa para a sobremesa. Aí, uma situação que poderia se tornar crise, por causa da competência dos dois, foi tranquilo. E quem sabe até que passou a noite mais, né, gostoso junto conversando, né? Então, gente, a questão de competência perante a vida. Isso que nós temos que aprender. Falei sobre hábitos o outro dia. O hábito de não criticar a pessoa pode chamar atenção para o que não fez, que esqueceu, né? Coisa assim. É direito que temos, né? Coisa saiu errado, podemos criticar. Mas nunca leva isso para a pessoa, como o primeiro exemplo a mulher fez. Você é incompetente, você não sabe nada, você esqueceu. O que está acontecendo com você? Sempre podemos reclamar das situações erradas, mas nunca da pessoa. A escolha é nossa. Queremos ser competentes e felizes ou incompetentes, sempre enfrentando violência de uma forma ou outra. Obrigado por sua atenção, gente, e até a próxima vez. Goodbye.